dia, boa noite, boa tarde, independente da hora que você está assistindo essa live. Hoje nós vamos falar sobre como se sentir mais segura e mais confiante, independente da situação que você esteja passando. Nós vamos falar um pouquinho sobre lidar com a autoestima e, consequentemente, aprimorar essa autoestima para que você tenha mais segurança e se sinta mais confiante em todos os relacionamentos e o que você faz na vida. Você já sabe que aqui na nossa live a gente já começa começando. Aqui é uma live que sempre já traz o conteúdo logo, já resolve logo para que você saia daqui transformado. Mas a gente começa começando com a pessoa certa e do jeito certo. Então, independente de onde você esteja, vamos elevar a nossa mente até o Senhor e pedir que o Espírito Santo faça parte da live conosco. Afinal, o segredo de tudo que funciona aqui nesse perfil é porque tem sempre o dedo do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar comigo. Paizinho querido, louvado, exaltado, glorificado seja teu santo nome. Bem sei, Senhor, que o Senhor é Deus no céu e embaixo na terra. Bem sei que o Senhor reina sobre toda a criação e que para o Senhor não há limites e que o seu poder e o seu amor nos alcança e a sua misericórdia se renova a cada dia. Agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Live a live, o Senhor tem me dado a bênção de ouvir pessoas se sentindo cada vez melhores, cada vez mais otimistas e positivas em relação à vida. E para esta live te pedimos o mesmo, que o Senhor venha derramar o Espírito Santo neste lugar, Senhor, onde eu estou e onde cada um dos meus ouvintes estão, e que nós possamos ser preenchidos com o seu poder, fortalecendo a nossa fé e tendo resultados significativos na nossa saúde mental. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Bom, hoje a live tá muito especial, já vi até que ela entrou aqui, a Ana. Eu falei que ela ia contar um pouquinho da história dela um tempo atrás, em outra live, e não deu certo, mas a gente testou, fez o que precisava, e tenho fé que hoje a Ana vai conseguir entrar e contar um pouquinho da experiência dela para vocês. Por que que eu gosto de trazer experiências aqui sempre que eu posso, sempre que eu acho uma corajosa que tem coragem de participar ao vivo comigo? Porque é muito fácil eu falar. Uma das coisas que eu mais ouço, boa noite, Ana, boa noite para vocês que estão entrando aqui também, sejam muito bem-vindas. Uma das coisas que eu mais ouço quando eu faço uma live, dou uma aula ou qualquer outra coisa do tipo, é assim, Drica, é muito fácil falar. Difícil é fazer. E o pior é que eu concordo com vocês. Boa noite, Maria. É muito fácil falar. Gente, aproveitando que é fácil falar, hoje eu tô testando o microfone. Eu não sei se ele funciona, porque nos stories ele não funcionou. Eu fiz stories hoje com ele e ficou baixo, ainda assim. O que eu vou pedir para vocês me falarem? Se fica mais alto. Porque se ficar mais alto quando eu chego aqui, é porque tá funcionando. Se não ficar mais alto, se continuar o mesmo volume, independente se o microfone tá longe ou se o microfone tá perto, significa que o microfone não está captando a minha voz. O que tá captando a minha voz é o microfone do celular, tá? Então, independente de quem tá ao vivo, pode responder agora, se faz diferença. E quem não está ao vivo, estiver assistindo a gravação, também vai conseguir notar se teve diferença ou não e deixar nos comentários, para eu saber se faz diferença ou se não e a gente procurar uma solução para essa questão do áudio ficar melhor e mais confortável para vocês, tá? Mesmo volume, Cecília? Então é isso, galera. Não foi dessa vez. O que eu ouvi dizer é que o iPhone, o sistema operacional do iPhone funciona melhor o Instagram e fica mais alto, enquanto que Android, especialmente se não for de última geração, não fica. Então, oremos para que eu consiga um iPhone de última geração o mais rápido possível. Vou tentar falar mais alto e mais perto da câmera, tá bom? Ok. Então, todo mundo disse que não tá fazendo diferença, é porque realmente não tem diferença. Certo?
Voltando aqui. Drica, é muito mais fácil falar, é muito fácil falar. Quero ver fazer, colocar na prática. E aí eu quero trazer alunos, o máximo que eu conseguir, para vocês verem que não é tão difícil fazer também. Embora falar seja mais fácil, óbvio, sempre vai ser, não é tão difícil. Uma das coisas que eu mais uso com as minhas alunas é dizer assim, ó, não é tão fácil quanto a gente gostaria, porque a gente queria que fosse bem moleza, mas não é tão difícil igual a gente pensa que vai ser. Na sua cabeça, meu Deus. E a Ana passou muito por isso. Ela vai contar para vocês, mas ela contou recentemente na nossa reunião que ela acha assim, parecia que ia demorar muito ela melhorar diante da forma que ela estava se sentindo. Ela achava que seria muito difícil e foi muito mais fácil do que pareceu. Então eu trago pessoas aqui para que inspirem vocês dessa forma. Mas inspirar em quê? Inspirar hoje a se sentir mais confiantes. Eu gosto de falar dessa questão de autoconfiança porque quem me conhece, meus alunos que ouviam as minhas aulas quando eu dava aula na faculdade, pessoas que já ouviram palestras, me reconhecem pela minha confiança. Só que eu vou contar um truque para vocês. Eu pareço confiante até mesmo quando eu não estou confiante. Exatamente por causa do truquezinho que eu uso sempre e que eu quero desafiar vocês a usar a partir de hoje. Vou falar um pouco mais desse truque daqui para frente. Vou explicar um pouquinho antes alguns conceitos para que você consiga entender melhor como aplicar o truque, tá? Quando a gente vai falar de autoestima, autoconfiança, quem não tem, tenha uma ideia meio distorcida do que é. A autoconfiança, a autoestima, saúde mental. Quem não tem saúde mental, imagina que saúde mental é uma coisa completamente diferente do que realmente é. Também já ouvi isso das alunas do grupo. Por quê? Você que me olha de fora e me vê toda serelepe pimpona, toda com facilidade para falar, comunicar, vou na TV, dou entrevista, você fala, uau, eu queria ser igual a Drica, eu queria estar sempre assim. E aí você imagina que essa sou eu 24 horas por dia, que eu já acordo assim, que delícia, bom dia mundo, hoje é mais um dia incrível para estar vivo. E você pensa, uau, eu queria essa vida. Mas não é assim, tá? A vida de todo mundo tem altos e baixos. Qual é a diferença da pessoa que tem saúde mental para a pessoa que não tem? É que nós temos mais altos e quando o baixo vem, ele não vai tão baixo. Nós não vamos descer lá nas profundezas do abismo. E quando nós descemos, nós sabemos como voltar mais rápido. E no que diz respeito à autoconfiança, é igual. Nem sempre eu estou me sentindo confiante, inteligente, mas quando eu não me sinto assim, eu sei identificar que isso é uma mentira do meu cérebro. Vamos falar, por exemplo, da síndrome do impostor, que é uma coisa que acomete muitas pessoas que não têm autoestima e muitas pessoas que se sentem inseguras, que é aquela sensação assim, eu estou enganando as pessoas. Elas acham que eu sou muito mais inteligente do que eu realmente sou. Elas acham que eu sou muito mais competente do que eu realmente sou. Inclusive, já tive clientes que saíram do mercado de trabalho por causa da síndrome do impostor. Não conseguiam trabalhar porque elas tinham medo de que a qualquer momento os clientes, o patrão, o chefe descobrissem que na verdade elas não são tão inteligentes assim, que na verdade elas não são tão competentes assim. Mas todo mundo, independente de ter ou não autoestima, passa por esses momentos de dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou me sair bem nessa entrevista? Será que vai funcionar isso que eu estou fazendo? E se eu estiver fazendo e não for o suficiente? Todos nós temos essas dúvidas. Mas quem tem saúde mental consegue, opa, calma lá. Será que é isso mesmo? Será que meu cérebro não está me enganando? Será que ele não está contando uma mentirinha? Porque nós entendemos que nem tudo que nós sentimos é real. Então anota isso na sua cabeça. Nem tudo que você sente é real.
E você não precisa reagir ao mundo da forma com a qual você está se sentindo. Não é porque você está sentindo uma coisa que você precisa transformar isso em um comportamento. É aqui que a gente tem o pulo do gato. Você não precisa reagir conforme a emoção. Você pode sentir a emoção e escolher uma reação diferente. E quando nós falamos de autoestima, nós temos alguns autos aqui. Quem tiver com caneta, papel, pode anotar, extremamente importantes. Primeiro é automonitoramento. Uma pessoa que consegue fazer isso que eu estou falando para vocês, elas aprendem a se automonitorar. O que é o automonitoramento? É a capacidade de se perceber, de se ouvir. Isso é o automonitoramento, que inclusive é a primeira habilidade que nós treinamos na turma do Vida com Sentido. Quando você entra, a primeira coisa que você aprende é fazer isso aqui. Primeiro treino é esse. Lá eu explico um pouquinho mais, porque lá é uma aula espaçada, né? Uma aula com ordem e tudo. Aqui eu vou mencionar o que seria e como fazer esse automonitoramento. Automonitoramento é basicamente você identificar o que está sentindo, no momento que está sentindo. Então eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo? Vamos fazer um automonitoramento agora? Vocês comigo? Vamos treinar agora, ao vivo. O que é que você está fazendo nesse exato momento? Uma das coisas eu já sei. Você está assistindo a live da Drica. Mas é só isso que você está fazendo? Enquanto você me assiste, será que você não está pensando em outra coisa? Enquanto eu falo isso aqui, você consegue prestar atenção no que eu estou falando? Ou sua mente te leva lá para os seus problemas e de repente você até esquece que estava me ouvindo? Só volta para mim quando eu falo outra coisa assim interessante. Então, neste momento, eu estou pensando sobre o problema X. Nesse momento, eu estou me sentindo dessa e dessa forma. Isso é o automonitoramento, identificar o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso e como fazer para parar de sentir isso. E a partir do automonitoramento vem a autoverbalização. Então, eu estou me sentindo ansiosa. Estou me sentindo ansiosa porque a Drica falou de uma coisa que eu sinto. Como a Cristina colocou aqui, eu sou desse jeito. E aí, quando eu falo e bate no que você é, você sente uma angústia. Porque é aquela sensação esquisita de, meu Deus, eu sou assim, eu faço isso. E aí vem uma autoverbalização, que é, eu sou desta forma. E a gente vai trocar esta autoverbalização para eu estou dessa forma. Anota aí, tarefinha para casa. Eu quero que vocês façam isso essa semana. Todas as vezes que você se pegar falando eu sou, você substitui por eu estou. Então, Cristina, você não é dessa forma. Deus não te criou com essa configuração. Quando você nasceu, não estava instalado em você uma síndrome do impostor. Ela não estava. Porque você não é assim. Você está assim. Seja lá qual for a condição que você esteja passando, é uma condição temporária. Então vamos começar a substituir o eu sou por eu estou. Inclusive, uma curiosidade bíblica para vocês. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele usa o termo eu sou. Por quê? Porque Deus é o único que pode falar isso. Sabe por que Deus é o único que pode falar isso? Porque ele de fato é. Sempre foi, é e continuará sendo. É constante. Deus não é inconstante. Ele é constante. Tudo que Deus foi no passado continua sendo agora e continuará sendo no futuro. Isso não se aplica aos humanos. Humanos não são. Humanos estão. Porque nós somos inconstantes e passageiros. Nós só somos aquilo que Deus imputa em nós. Vamos com calma para entender? Porque Deus é, e porque Ele é, quando nós recebemos Ele, recebemos o Espírito Santo, nós somos junto com Ele, mas apenas junto com Ele porque Ele é. Fora disso, nós estamos. Agora é a hora que explode a sua cabeça. Drica, então quer dizer que eu só sou
aquilo que Deus é? Justamente. Porque você só é quando está ligado a Deus. Não vamos nos esquecer que Deus te criou à imagem e semelhança dele. Lá em Gênesis capítulo 2, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você é um pouco de Deus. Deus colocou a essência dele em você. O criou à imagem e semelhança dele, inclusive com a capacidade criativa dele. O ser humano é o único na natureza que consegue criar, inventar coisas. Os demais só vivem conforme instintos, nós não. Nós conseguimos renovar, criar, inventar. Tudo isso é um traço humano, um traço na humanidade que é, na verdade, divino. Isso nós somos. Tudo que é traço divino imputado em Deus sobre nós, nós somos. De resto, nós apenas estamos. Então vamos pensar em atributos divinos? Deus é criativo e imputou isso sobre mim. Então eu sou criativa. Mesmo que essa criatividade não esteja sendo manifestada agora. Por que ela não está manifestada agora? Porque você, a partir do pecado, dos traumas, você foi perdendo. Você continua a imagem e semelhança de Deus. Imagine que você foi sendo sujado pelo lamaçal dos traumas e pecados. E agora você não consegue reconhecer a imagem e semelhança de Deus em você. Mas ela existe, ela está aí. O que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos lavar e tirar. Tirar esta sujeira. E aí você vai voltar a se reconhecer novamente como imagem e semelhança de Deus. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá encaixando aí no coraçãozinho de vocês. Vão me contando como é que fazer essas reflexões, chegar a essas conclusões, fazem você se sentir. Só a partir daí é que você já começa a mudar o seu conceito de você mesmo. Que aí a gente entra numa outra palavrinha. Então vamos lá, Drica, qual que é a escadinha? Vamos repetindo para não esquecer. Lembra de anotar, lembra de vir com caneta e papel. Escadinha é automonitoramento. Eu começo a me reconhecer. Aí eu começo a identificar, isso é sujeira, isso é lama, isso é trauma. Você começa a criar essa inteligência. E aí você cria, então, uma nova autoverbalização. Você começa a falar de si mesmo de um jeito diferente. E para falar de si mesmo de um jeito diferente, você não precisa sentir. Você pode mentir para você. Porque o seu cérebro já está mentindo. Só que você vai mentir com a verdade. Por que mentir com a verdade? Porque o que você está falando é verdade, mas parece mentira. Parece mentira porque o cérebro está enraizado naquela ideia falsa que ele criou. Então você vai sentir como se fosse mentira. Tá tudo bem. Uma curiosidade para vocês, quando eu passava por essa síndrome do impostor e pensava, gente, as pessoas acham que eu sou tão boa, eu tô enganando elas. Sabe o que eu respondia pro meu próprio cérebro? Eu falava, então eu sou mais inteligente do que elas pensam. Porque se eu sou tão inteligente a ponto de enganar todo mundo esses anos todos e nenhum nunca me descobriu, quer dizer que eu sou ainda mais inteligente do que elas pensam que eu sou. O poder de você mudar a sua autoverbalização. E uma coisa que eu ensino para as minhas alunas do Vida com Sentido é: não luta contra suas crenças enraizadas. Elas já estão enraizadas. Você não vai conseguir lutar contra elas. Elas vão vencer você sempre, porque elas já estão fortalecidas. As velhas ideias são mais fortes do que as novas ideias. Você não vai conseguir vencer as velhas ideias. Ao invés de lutar contra elas, você concorda com elas e adiciona uma nova informação. Então, seu cérebro diz assim, isso aqui é técnica. É que vocês, tem gente aqui que só assiste, não faz, não treina, né? Mas devia estar anotando e treinando. Isso aqui é técnica que é muito simples de aplicar. Muito simples de aplicar. Tive um pensamento. Ao invés de dizer não, não é assim, você diz, é assim. E eu dou conta disso. Então, veja, meu cérebro disse, você está enganando todo mundo, você não é tão inteligente. Ah, é? Eu estou enganando todo mundo? Não. Então eu sou ainda mais inteligente para conseguir enganar todo mundo. Seu cérebro diz para você assim, você não é bonita o suficiente. Não tenta convencer ele do contrário. Fala, verdade, não sou mesmo. Tem gente muito mais bonita do que eu. Mas eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Porque a minha beleza é suficiente para quem interessa.
Ah, mas por que você tá gorda? Tô mesmo. E quando eu decidir, eu vou conseguir emagrecer. É isso. Ah, mas porque você tentou e não conseguiu. Porque eu não tentei direito. Não é da sua conta. Percebe? É na base da brutalidade mesmo. Ah, mas porque você tenta toda a vida e não dá certo. Não dá certo porque eu não consigo continuar. A hora que eu conseguir, vai dar certo. E aí você vai começando, esse deboche do bem, vai começando a desmoralizar essas mentiras que o seu cérebro te conta. Ah, mas porque você não merece o perdão. Não mereço mesmo, não. Mas Deus quer me perdoar, então eu aceito. Dane-se! É a coisa que vocês mais me ouvem falar aqui na live, né? Dane-se! Que se dane que eu não mereço. Deus quer me perdoar, então eu vou aceitar o perdão e ponto. Ah, mas porque fulano fez isso e isso com você? Fez. Fez mesmo, me magoou mesmo. Mas já passou. Agora eu vou seguir em frente. Esse é o truque que faz toda a diferença. Vocês vão notar que a maioria de vocês não consegue novos resultados porque faz sempre a mesma coisa. Todo mundo, todo cliente que eu tenho, todo mundo que chega no Vida com Sentido, chega com esses velhos hábitos, que é o hábito de tentar lutar contra uma coisa que já tentou lutar e não venceu. Percebe? Não tem sentido. Como diria a frase atribuída a Einstein, é até burrice. Hoje uma aluna mandou no grupo que ela tem dificuldade de parar para fazer os exercícios. Toda vez que ela precisa fazer o exercício, ela fica inquieta. Qual foi a orientação que eu dei para ela? Completamente contra-intuitiva. Esse é o segredo de estar no Vida com Sentido. Você vai me ter lá diariamente ajudando vocês com as suas tarefas e falando coisas que só eu posso falar. Essa é a verdade. Porque senão Deus não tinha me chamado. Falei para ela assim: então para de tentar ficar parada. Faz os exercícios se mexendo. Se você já sabe que desde criança você é assim, irrequieta, fica pra lá e pra cá, arruma uma coisa pra fazer enquanto faz o exercício. É isso. Pronto. Ah, vou dobrar a roupa e fazer o exercício. Dobro uma roupa, faço o exercício. Dobro uma roupa, faço o exercício. Pronto. Ao invés de lutar contra essas tendências que já são mais fortes que você, já provaram que são mais fortes que você vai usá-las ao seu favor. E aí isso muda o seu autoconceito. Porque o autoconceito foi construído ao longo da infância. Se você quiser entender um pouco mais sobre autoconceito, eu recomendo fortemente assistir o filme Divertidamente 2. Este filme está excelente na Disney Plus. Então, quem tiver acesso, assiste. Quem não tiver, pede um amigo para usar a senha. Assiste Divertidamente 2. É um filme excelente, pessoal. Eu assino embaixo. Ele está completíssimo. Ele tem uma estratégia muito lúdica que é impossível você não entender como é formado o seu autoconceito e como é o mecanismo da ansiedade, das emoções. Ele está excelente. E como é que a gente trabalha isso no Vida com Sentido? Eu vou aprofundando a sua consciência sobre o que está acontecendo com você, na sua mente, no seu corpo, e eu te dou instruções para você treinar isso. Só que, diferente da live, que são instruções muito pontuais, né? E que você vai fazer, se você não conseguir fazer, não tem suporte, dentro do Vida com Sentido, as instruções são ordenadas, são espaçadas, são dadas em níveis, começando do fácil para o mais difícil. E quando você não consegue, e eu identifico que está mais difícil para você do que para a maioria, eu ajusto o seu nível, eu ajusto o seu exercício. Então, eu tô te acompanhando semanalmente no passo a passo e você consegue aplicar melhor, tá? Então, lembre-se, quem quer conhecer Vida com Sentido, comenta aqui propósito e recebe o link para assistir a aula, tá? É só comentar propósito, você vai receber o link. Ah, Adri, comentei e não recebi, que às vezes a automação falha. Volta e meia, eu não sei o que acontece. E aí você vai e me manda mensagem no chat. Adri, que eu quero saber mais sobre Vida com Sentido. E eu te explico. E outro ponto importante é a autoimagem. Então, enquanto que o autoconceito é o que eu sei, o que eu penso sobre mim, sobre quem sou eu. O autoconceito responde isso. Quem sou eu? A autoimagem vai responder como sou eu. Quais são as minhas características? Muitas pessoas têm baixa autoestima e se sentem inseguras porque elas confundem a autoimagem com autoconceito. A autoimagem é como eu sou, como eu estou, né? Como eu estou.
E aí, às vezes, você não está bem mesmo. Normal. Eu já, quando dava aula na faculdade, já cansei de dar aula não estando bem, emocionalmente bem, cansado, vontade de não ir, mas fui lá. Quem eu aparento ser, as minhas aparências, as minhas características não podem determinar como eu me sinto em relação a mim mesma. Porque eu tenho coisas boas e coisas ruins. Tenho características boas e características ruins. Todo mundo tem, tá? Defeitos e qualidades. É um erro você delimitar como vai se sentir em relação a você com base nos seus defeitos e qualidades. Assim como é um erro você gostar de outra pessoa com base nos defeitos e qualidades dela. Lembra que eu já falei nos stories? E se vocês gostarem, a gente pode fazer live sobre isso. Eu faço live do que vocês quiserem. É só vocês mandarem lá e eu vou fazer, tá? Que é você estar num relacionamento que não funciona porque a pessoa tem qualidades, não faz sentido. Não é o defeito e a qualidade da pessoa que determina se você fica com ela ou não, mas é a qualidade do vínculo. Percebe? É o como aquilo funciona. Com você é igual. Você não fica dessa forma por causa dos seus defeitos. Ah, porque eu sou gorda, porque eu sou inteligente, porque eu sou bonita. Tanto faz. Tanto faz. Onde deve estar baseado o seu autoconceito? No que você é. E aí a gente volta lá para o início da live. O que você é? Todos os atributos divinos imputados, atribuídos a você. Isso é o que você é. Demais coisas são passageiras. Ah, eu sou preguiçosa. Não é, você está preguiçosa. Você pode mudar isso. Ah, eu sou gorda. Não é, você está gorda. É uma coisa que você pode mudar. Ah, eu sou burra. Você não é burra. Você está burra em um determinado assunto. Olha que louco. Perceba que eu não tento te convencer do contrário. Vocês conseguem notar isso? Vocês conseguem notar essa diferença? Eu não vou dizer pra vocês, não, mas você é inteligente sim. Não. Você é inteligente para algumas coisas, como todo mundo. Se alguém me falasse, Drica, física quântica, sou totalmente burra em física quântica. E eu nem faço questão. Se eu estiver num assunto de física quântica, eu vou parecer burra, eu não vou saber interagir, não vou saber comentar. Porque ninguém sabe tudo, ninguém completa tudo, ninguém é suficiente. Ah, eu sou insuficiente. Ninguém é suficiente em todas as áreas. Você vai ser suficiente em até certo ponto. Então não é suficiência, né? Porque se é limitado, veja, ok. Ah, mas eu não sei falar em público. É só aprender. Do que é que você precisa para aprender? Percebe? Essa é a diferença da mentalidade que te molda, que te transforma, que te torna uma pessoa confiante. E aí que vem a diquinha que eu uso todos os dias na minha vida. Inclusive, se vocês estão me assistindo hoje nesta live, é graças a esse truque, tá? Porque eu sempre tive dificuldade com a comunicação online. Desde muito. A primeira vez que eu falei em público, que foi um desastre, eu tinha 9 anos de idade, num projeto da escola. Eu era muito boa nas matérias, eu articulava muito bem, escrevia muito bem, minhas redações eram ótimas e os meus professores acharam de bom tom eu fazer uma palestra porque eu escrevia bem. Coisa não tem nada a ver com a outra, até tem, mas a longo prazo, né? Eu precisava de preparo. Fui fazer uma palestra aos 9 anos de idade para a escola toda. Pela primeira vez, ninguém me preparou, ninguém me ensinou como é que falava em público. Foi um desastre, um desastre. Só falava né, e mexia no cabelo assim, um desastre. Ainda bem que na época não tinha rede social, não tinha nada disso e passei ilesa. Mas no online eu não tinha essa experiência, eu tinha essa dificuldade de ser blogueira, parecia uma coisa pejorativa. E eu usei esse truque que eu vou ensinar para vocês agora, que é o truque do alter ego. O que é o truque do alter ego? Anota aí, tá? Lembra de anotar. Ah, esqueci, Drica. Aí depois que eu salvar a live, você vem, assiste de novo, anota e faz. Você vai criar um personagem, que é o seu alter ego, tá? Você vai criar esta personagem. Você pode até dar nome para ela, se você quiser, se ficar mais fácil. Com todas as características que você gostaria de ter. Características psicológicas. Você pode colocar físicas também, mas física eu acho que pode atrapalhar um pouco. Mas você vai testar, você vai ver.
Ou então você entra no Vida com Sentido que eu te ajudo a fazer e analiso junto com você. Mas você vai testar, vai sentir se física funciona ou não para você. O que é essa pessoa que você quer ser? Eu sou confiante, eu sou inteligente. Você vai criar esse alter ego com todas essas características. Sou bonita, gosto de me arrumar, acordo pela manhã, disposta, me arrumo. E sempre que você precisar fazer algo que você mesma não consegue, você traz esse alter ego. Você vai fingir que é esta personagem que você criou. Você vai viver uma personagem. E seu cérebro te falar assim, ai, que coisa ridícula, essa personagem, você vai dizer o truque que eu ensinei pra vocês. Você vai dizer o quê? É ridícula mesmo, mas ela é melhor do que eu sem personagem. Então eu vou escolher ficar com ela. E você vai atuar. Por que esse truque me ensinou a estar aqui? Porque eu criei uma personagem blogueira. Eu mesmo, Drica Prates, não gostaria de ser blogueira, não gostaria de estar aqui. Mas a minha personagem blogueira adora. É o lugar mais feliz para ela é quando ela tá nas redes sociais, postando coisa, postando story. Quando eu estou muito cansada, Drica Prates não quer aparecer, eu brinco de blogueira. Eu não dei nome para ela, o nome dela é blogueira mesmo. Agora eu sou a blogueira. E aí eu entro nesse personagem e venho. Não é mais a Drica, é a blogueira. E isso é totalmente natural, tem a ver com o conceito de persona, que é de onde vem a palavra personalidade. E tem a ver com você aprender a executar papéis. Você vai notar que você já faz isso na sua vida. Você só não faz de propósito. Eu tô te ensinando a fazer de propósito. Mas você já faz isso. Quer perceber uma coisa? Quando você interage com uma pessoa da igreja, por exemplo, você está conversando com o seu pastor, você conversa do mesmo jeito que você conversa com seu marido? Você conversa do mesmo jeito que você conversa com seus filhos? Você se porta e faz as mesmas coisas na frente dos seus pais que você faz na frente do seu chefe? Fala a verdade, quando você está no seu trabalho, você faz as mesmas piadas, é exatamente do mesmo jeito que você é quando você está no churrasco de família? Não é. Por que não? Porque nós executamos papéis. E a gente faz isso sem perceber, sem escolher. Nós executamos papéis. Quando você está com seu filho, você está executando o papel de mãe. Então você vai atuar como é a mãe. É a mãe que está ali agora. Com o seu marido, você atua no papel de esposa. Se você está no momento íntimo com seu marido, você atua no papel de amante. Você já tem uma outra forma de tratar o seu próprio marido do que você trataria ele na frente das visitas, por exemplo. Isso é natural para o nosso cérebro. É fácil para o nosso cérebro fazer isso. Então, se você está duvidando, estou te dando exemplos, é fácil para ele oscilar entre um papel e outro. A diferença é que você vai começar a fazer isso de propósito, ao invés de fazer apenas sem querer. Ficou claro para vocês, pessoal? Que o pessoal dizendo que vai assistir o Divertidamente, a Ana que já assistiu. Bom, agora eu quero convidar a Ana, que conseguiu fazer isso com a minha ajuda lá na nossa turma, na mentoria Vida com Sentido. Para você ver que isso não é aleatório, eu não estou ensinando coisa impossível de fazer, coisa que só funciona na internet, que só funciona na aula. Funciona, com a ajuda certa, você consegue ter resultado. Ana, vou pedir para você clicar aqui embaixo na câmerazinha com mais e solicitar participar comigo, que aí eu vou te aceitar e você consegue entrar. Pronto. Oi, Legal, eu tava tensa com medo de dar errado. não deu certo. Ana, Deu certo. daquele jeitinho que foi com a Maria, não sei se você assistiu com a Maria, eu quero que você conta para as meninas, começando narrando como era a sua vida antes do Vida com Sentido, como você se sentia, que problemas você tinha, e aí depois você conta o que mudou. Combinado? Certo. Bom, primeiramente, boa noite. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, né? Desde criança. Eu lembro que com 5 anos de idade, eu tinha as minhas primeiras crises de ansiedade, né? Eu lembro da minha mãe me levando ao médico,
né? Eu passando em consulta, e eu lembro que eu sempre tive uma angústia dentro de mim, uma angústia que eu não entendia, né? E tive essa angústia durante a minha infância, adolescência, né? E até quando eu tinha 17 anos eu passei por um trauma muito grande, então isso foi aumentando, né? E antes do Vida com Sentido, eu estava assim numa crise de ansiedade muito grande. Assim, eu achava que essa vida não era para mim, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou passar a vida inteira com ansiedade, sem entender como eu sou, sem entender o porquê de eu estar aqui? Eu não me sentia assim, sabe, protegida por Deus. Eu não sabia enfrentar a vida, sabe? Eu lembro que no começo do Vida com Sentido, eu costumava falar que eu era uma adolescente presa num corpo de adulto, sabe? Porque a minha mente era muito assim, imatura. E depois do Vida com Sentido, nossa, eu fui criando maturidade, que era o que faltava muito para mim, que eu sentia muita falta, assim, de ter maturidade e muita confiança em Deus. Foi melhorando bastante. Eu até falei na reunião de ontem que ter saúde mental, para mim, era você estar feliz o tempo todo, sabe? Você, nossa, vai dar tudo certo, você ter aquela positividade. Eu aprendi que não, saúde mental é você saber enfrentar os desafios, mas saber que você tem Deus em primeiro lugar e que você tem a capacidade, né, de discernir o que é certo, o que é errado, como você vai agir, né, em tal situação. Depois disso aconteceram várias coisas, né, filhos ficando doentes, vários desafios, e eu percebi que eu não tinha mais aquela ansiedade de, ai meu Deus, sabe? O que eu vou fazer agora? Qual vai ser o próximo passo? Agora eu tô assim, tendo serenidade, que é uma coisa que eu não tinha, acho que eu nunca tive, sabe? Como é Nunca fui muito serena. a Diana? O que é que você sentia? O que você pensava? Ah, desculpa, tá falando um pouco, não entendi. Como eram as suas Hum. crises de ansiedade? O que é que você sentia? O que é que você pensava? Que impactos isso trazia para sua vida? Nossa, a crise de ansiedade que eu tinha era assim muito forte, sabe? Eu tinha muito pensamento intrusivo de que eu não merecia nada, de que eu não poderia amar ninguém, de que eu não era merecedora da vida que eu tinha, da minha família, do meu marido, dos meus filhos, de que Deus, sabe, Deus tinha esquecido de mim. Eu tinha muita crise de ansiedade assim de sobre o futuro, sobre como seria a minha vida, muitos traumas também do passado. A minha vida era baseada em traumas do passado e medo do futuro, sabe? Era assim, eu ficava sempre naquela tensão, eu sempre ficava naquela tensão, por exemplo, quando acontecia alguma coisa boa, eu já ficava naquilo, vai ser por pouco tempo, né? Então, não vou nem curtir direito, porque eu sei que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa e, sabe, não vou ser, mas não vai ser desse jeito legal, né, o tempo todo. E era assim, sabe? Era uma crise de ansiedade muito forte, assim, sabe? Muitos pensamentos intrusivos também. Uhum. E há quanto tempo? Como é que tá essas crises de ansiedade hoje em dia? Olha, eu nem lembro, sabe assim, a última vez que eu tive, nossa, pra falar pra você assim, eu nem lembro a última vez que eu tive uma crise de ansiedade tão séria, assim, sabe? De pensar que eu ia naquele momento já, ai, vou morrer, sabe? Que meu coração apertava tanto. Eu não conseguia dormir também. Eu não lembro, doutor. Acho que a última vez deve ter mais de uns 3 meses que eu não tenho, sabe? Assim que eu não conseguia dormir, sabe? Por aí, faz um bom tempo. Graças a Deus. Sim, que 3 meses é próximo do tempo que a gente está junto, na verdade. Sim, É, sim. Eu senti os exercícios, nossa, eu senti muita diferença, assim, sabe? Eu fui sentindo um alívio. Tem alguns exercícios que eram mais difíceis, assim, porque você tinha que encarar realmente, né? A infância, a adolescência, né? Mas conforme eu falei uma vez para você que não era assim tão difícil como eu imaginava que fosse, sabe? Não me deixou assim tão triste, sabe? Como eu pensei que eu ia ficar. que muito do que eu falei hoje na live foi inspirado nas coisas que você foi me contando à medida que eu fiz exercício, né? Você falou sobre dormir, você não conseguia dormir bem, Sim, consegue dormir, as consigo. questões, as questões
da casa, dos filhos, né, do Sim, casamento. sim. E uma parte interessante você contar para a galera é o seu último testemunho. Você contou que antes do Vida com Sentido, você tinha essa relação com Deus bem frágil, Uhum. que você duvidava do amor dele, duvidava muito da presença dele. E como é que está o espiritual agora? Porque a maioria da galera quer saber também já que a gente tem saúde mental para cristãos, né? O que acontece com a saúde espiritual? Olha, nossa, antes eu não tinha assim vida espiritual. Eu não orava assim, tipo, para dormir eu orava, agradecia pelo dia, mas ela era aquele negócio corriqueiro, muito obrigada, amém, e já ia dormir. Hoje em dia não. Hoje, se eu não acordo de manhã para fazer minha meditação, para ler a Bíblia, para mim o dia não vai render, sabe? Então todo dia eu acordo uma hora mais cedo do que do que o normal, faço minha meditação, leio a Bíblia, né? Eu tenho um contato, eu consigo agora ter contato o tempo todo com Deus, eu consigo, assim, sentir a presença de Deus, sabe? Porque quando a gente tem crise de ansiedade, eu, pelo menos no meu caso, eu costumava muito me questionar, poxa, sabe, cadê Deus, tudo? E hoje em dia eu consigo entender que Deus estava comigo o tempo todo, mesmo nas crises de ansiedade que eu tinha, mesmo nos momentos mais difíceis que eu passei, né, com meu filho, em internações que ele teve, em cirurgias, né? Então eu pude perceber que nos piores momentos Deus estava comigo sofrendo ali do meu lado, sabe? Hoje eu consigo entender quais são os planos de Jesus para mim no dia, sabe? Então eu consigo ter aquela paz, eu consigo sentir aquela paz mesmo nos desafios, sabe? Porque depois disso, né, foram os filhos ficaram doentes, eu fiquei doente, né? Foram acontecendo imprevistos que antes, nossa, para mim seria o fim do mundo. Por que comigo? E hoje em dia não, hoje em dia eu consigo entender por que não comigo, né? Então, e eu não vou passar por isso sozinha. Deus está comigo o tempo todo, né? Então, sabe, foi uma melhora muito grande que eu tive. Comecei a entender mais sobre o amor de Deus, sobre a importância de você colocar Deus na sua família, no seu casamento, em tudo que você faz, até no alimento que você prepara, sabe, em tudo. E buscar a Deus, mesmo quando você achar que não vai dar certo, sabe? Você busca Deus mesmo sem você estar sentindo naquele momento, ai, que Deus vai olhar por mim, mas ele vai. Sabe? É aquela certeza que você sabe que Deus vai estar ali por você. Isso para mim foi o que mudou muito, sabe? Para mim foi assim, eu consegui entender que saúde mental é você conseguir enfrentar os desafios da vida tranquila, para mim mudou muito. Nossa, mudou muito minha qualidade de vida, sabe? E a Ana vai casar com Sim, que já era marido, mas não era sim, oficial, e se é, rebatizar na sim, igreja da de origem, estava afastada há algum tempo. muitos E anos. olha que maravilha, não é Sim, milagre. Olha, nossa, sim, e, e pode falar. não, eu estava até pensando, antes de começar a te seguir e tudo, eu vi você no programa, né, no consultório de família, eu falei, nossa, que legal, aí comecei a te seguir no Instagram, e, sabe, e numas crises de ansiedade, eu falei assim, Deus, eu queria fazer, se fosse para fazer alguma terapia, alguma coisa, eu gostaria que fosse algo cristão, sabe, porque às vezes você faz uma terapia e não é exatamente daquilo que você precisa, né? Então eu orei a Deus, eu falei assim, se der certo, se for para ser uma terapia, que seja com algo voltado para o cristianismo. Aí foi que eu consegui fazer com você, sabe? Foi uma resposta à minha oração. E eu, assim, eu vou casar depois de amanhã, eu vou oficializar minha união, né, com meu marido, a gente está junto no total 19 anos, né? E no final do mês vai ser meu rebatismo, sabe? Nossa, eu tô muito feliz, assim, eu tô me sentindo assim realizada, sabe? Muito, muito ansiosa, mas feliz, sabe? Naquela ansiedade gostosa, sabe? De saber que tá chegando o dia, não naquela ansiedade sabe, de que vai acontecer alguma tragédia, eu tô naquela ansiedade gostosa, sabe? De, ai meu Deus, sabe? Daqui a pouco já é quinta-feira, sabe? Eu tô me sentindo assim muito feliz, de Amém, verdade. Eu só amém. tenho a agradecer.
a partir de hoje ninguém mais entrasse no Vida com Sentido, só a sua história já valeria todo o meu trabalho. Nossa, Porque eu pedi para a Ana falar dessa questão espiritual, porque eu recebo muita pergunta de Drica, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? uhum, Como é que eu faço orar? E foi uma coisa natural para a Ana, ela pode confirmar, está aqui comigo. Não foi um esforço, é o que eu sim, sempre falo para vocês. Não é para ser uma coisa esforço, que eu falei hoje, inclusive, nos stories. Quem não assistiu, vai lá assistir no devocional que eu coloquei. Não foi uhum, um dia, ela foi cuidando de si e da sua saúde mental. E num belo sim, dia, não é, sim. Ana? Sim, até porque quem tem ansiedade já está com a mente exausta o tempo todo. Porque a nossa mente não para, a mente de um ansioso não para. É o tempo todo pensando, pensando. Então, o Vida com Sentido para mim, os exercícios foram leves, sabe? Não foi aquela coisa assim de você se esforçar mentalmente, é igual você falou, né? Você não precisa estar mudando, lutando contra aquilo, contra aquele pensamento, contra aquela angústia. Não, você vai com as ferramentas certas, você vai aprendendo a lidar com aquilo. Então, a mente ansiosa que já está daquele jeito, né, fica mais tranquila, fazendo os exercícios certinho. E assim, o ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, o que Ele quer para nossa vida é você ter mais contato com Ele. Você começa a entender o que Deus quer quando você tem mais intimidade com Ele, através da Bíblia, através de uma meditação, através da natureza. Conforme a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai sabendo que a natureza Deus deixou para a gente também saber que Ele está com a gente, sabe? Para a gente observar e ver que Ele está com a gente em cada detalhe da natureza. Né? Então, E assim, a vida com sentido. é uma coisa que, se você está adoecido mentalmente, você não consegue. Você não consegue Não, perceber. Como ouvir a voz de Deus? Cuida da sua não, saúde não mental. consegue. Porque Sim, se você não tem com a saúde mental boa, você vai tentar e não vai sim. ouvir. Porque o que a Ana falou pra gente hoje? Hoje eu percebo que Deus sempre esteve comigo. E é o que eu tenho que falar de vocês. Deus não está Uhum. longe, Deus está. O que está acontecendo é que existe uma barreira aqui. O Sim, muro, esse bloqueio. são as suas. E ele está impedindo que você veja a presença de Deus e ouça a voz de Deus. Quando a gente quebra esse muro, ouvindo a voz de Deus, eu sei o plano de Jesus para mim. Eu sei que Deus quer de mim. Gente, a paz que te Sim, traz, que é a paz que a Bíblia fala, a paz que excede todo. É essa paz. Quando eu decidi trabalhar com saúde mental de cristãos, é isso que eu queria. Uma das coisas mais difíceis, que eu sempre falo com a galera, eu não sei vender. Não funciona comigo aqueles gatilhos mentais, aquelas coisas de venda, porque eu não quero prometer aquelas mundos e fundos que a galera promete, né? Ah, você vai ficar rico. uhum. O que é bom demais para ser verdade é, se você fizer o Vida com Sentido, você vai alcançar a paz que excede todo entendimento. Sim. Aquela sensação da presença constante de Deus com você. Não importa o que aconteça, 1000 cairão Sim. ao teu 10.000 cairão à tua direita e tu não serás Nossa, atingido. sim. É o que para mim fez total diferença, sabe? Hoje eu tenho, assim, a certeza de que Deus vai estar comigo em qualquer momento da minha vida, sabe? Em qualquer situação, seja boa, seja ruim. E eu tô, assim, todo dia eu peço, Deus, que eu esteja disposta a ouvir a sua voz, que eu esteja disposta, sabe, a receber os frutos do Espírito Santo que o Senhor tem para mim, sabe? Que eu possa também ser um exemplo para as pessoas. Porque, assim, se eu que desde que me conheço por gente, tenho crise de ansiedade, sabe? Eu acho que todo mundo tem chance, porque, nossa, eu sempre tive muita ansiedade desde criança, desde os 5 anos, sabe? Desde os 5 anos eu senti um vazio assim que, sabe, uma criança de 5 anos, sabe? E graças a Deus eu tô conseguindo, assim, sabe, pensar melhor, raciocinar. Isso pra mim, nossa, é uma vitória, sabe? Eu saber assim que eu consigo hoje pensar e raciocinar e ouvir a voz de Deus e sentir a presença de Deus, para mim realmente é uma vida com sentido, sabe? Faz jus ao método. Pessoal, vocês gostaram? Ana, se você quiser, pode só fechar, que eu vou só Ah, despedindo do pessoal, certo. no final. Tá? Vocês gostaram de ouvir a história da Obrigada.
Eu que agradeço, Ana. É muito bom acompanhar você e seu processo. Aqui, algumas pessoas falando, né? 2 pessoas perguntando sobre a questão do remédio. Eu já falei de remédio em algumas outras lives aqui, mas o remédio ele vai encaixar aqui no seu cérebro para fazer o seu cérebro executar funções que ele não está dando conta. Em grande maioria das vezes, quando você faz um tratamento psicológico, os remédios podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados, tá? Com o tratamento psicológico. Vocês vão assistir, quem não assistiu ainda, quando eu falei da live de depressão, a história da Maria. A psiquiatra tirou um monte de remédio dela. Só deixou o remédio para dormir, que ela ainda vai fazer o desmame por causa do tratamento que ela fez. Então, a solução é essa, tá? Fazer tratamento psicológico. E qual é que eu recomendo? Vida com Sentido. A Vida com Sentido é uma mentoria, então ela dá resultado mais rápido, porque eu te ajudo com mais objetividade no que você precisa fazer e o que você precisa alcançar. Para conhecer mais sobre o Vida com Sentido, só comentar a propósito, que a gente conversa, você recebe o link, ou se não receber o link, me chama lá no chat depois, que a gente conversa mais, tá bom? Vamos orar para terminar? Muito obrigada, pessoal. Quem tiver dúvida, várias pessoas falando que está travando aqui. Deve ser porque minha bateria vai acabar. Então vamos orar, porque senão eu não consigo salvar a live. Vamos orar para terminar. Oremos. Paizinho querido, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigada por esta live. Muito obrigada pela história da Ana. Muito obrigada porque ela voltou para os seus braços. Nós ficamos muito felizes, Pai. E que se houver alguém aqui assistindo essa live que precisa do mesmo milagre, que o Senhor abra as portas, que o Senhor conduza o que precisa ser conduzido, para que essas pessoas possam passar pelo tratamento que precisam passar e pelos resultados que o Senhor espera para elas. Em nome de Jesus, amém e amém. Beijo no coração de vocês. Até a próxima live. Eu vou falar nos stories o tema da próxima live, então não perca os stories. E vou sempre abrir toda semana lá a caixinha para vocês sugerirem mais temas. Beijo, até a próxima.